tem essa história também do Igor Guimarães, porque... E aí você tem histórias para contar do Igor também. O Igor foi apresentado para mim. Quem apresentou o Igor foi o Rogério Morgado. Sim. Ele falou assim, olha, tem um cara que é muito engraçadinho, ele faz assim, mostrou um vídeo. Acho que foi isso. Falei, meu, traz o cara, meu, a gente tem que testar tudo, porque o Rogério também veio para isso nessa fase do Master Trash. E aí veio o Igor. E o Igor, cara, simples de tudo, né? O Igor... Menino do Ipiranga. O Igor, o pessoal fala assim, mas o Igor, ele fala assim... Eu respondo assim, o Igor fala assim, a mãe dele fala assim e as irmãs falam desse jeito. É maligno, menininho, é muito louco. Então, e eu me lembro que aí teve, assim, as gravações... Recém-contratado agora de noite, coisas, né? Tem coisas que a gente tem que falar. Por exemplo, as gravações do Master Trash, elas demoravam às vezes 9, 10, 11, 12 horas. Sim. Que tinha que sair pelo menos 2 programas lá. E as esquetes eram muito curtas. Eu me lembro que a primeira eu fiquei acompanhando e nós tínhamos lá a Bruna, que era a diretora. Lembro. Ela e a Beth ficavam lá para sofrer e Sim. tinha que fazer tudo, tinha um detalhe do prato, toda a produção e tal. E aí eu me lembro que teve maquiagem, figurina, produção, era muito trabalhoso. E eu acho que nesse dia você tava e você pode contar, mas eu me lembro que o que aconteceu foi o seguinte, vocês gravaram no sábado. O Bolinha mandou pra mim uma mensagem. Meu, veio um cara aqui, o cara lá do que fala toda vez a mesma coisa, que não sei o que, você tem que contratar esse cara, não sei o que, porque ele fez um boneco, pelo amor de Deus. Na verdade, a história do boneco de Josias então é muito louco. Eu vou deixar você contar, porque eu sei qual é a história, mas eu quero que você conte, porque você estava lá na coxinha. Como é que foi, surgiu o boneco Josias? Conta a história. Você tá falando que é o seguinte, quem te indicou ele foi o Morgado. O Morgado falou pra mim. Agora, provavelmente a Beth já estava vendo, todo mundo. Mas o Morgado falou, você tem. O Morgado, assim, vamos dizer como é que era a estrutura do Pânico. O Emílio é o paizão, todo mundo falava com o Emílio direto, essas coisas. Tinha o Nassa, que é o diretor, que era eu. Então, algumas coisas, às vezes o Emílio falava assim, o Nassa, vai lá com o Nassa, porque não... Aí vinham os caras. E o Rogério também estava iniciando lá, porque eu trouxe o Rogério para fazer o Master Trash. Ele era redator do Porchat, já falei isso aqui. E aí o Rogério tinha aquela coisa, esse cara é bom, esse é bom. Ele também defendeu ali, naquela esfera da direção, com o humorista que estava sendo contratado para fazer sketch, ele defendeu muito o Igor. Mas indiretamente, o boneco Josias nasceu indiretamente por causa do Morgado. Eu vou contar o que aconteceu. Vamos lá. Sabadão gravando 2 programas. Então, todo mundo 2 figurinos. O Igor foi fazer um programa, ele foi fazer um personagem. O que o Igor foi fazer lá? Ele se vestiu de índio, ele ia entrar lá e fazer um trocadilho. Meu nome é Índio. Índio? Índio-Ana. Índio-Ana? Índio-Ana Jones. Era isso, ele virava as costas e ia embora. Não, tinha a musiquinha que ele cantou lá, vem chegando. Isso foi freestyle. Então. O roteiro dele era isso. Entra, faz um trocadilho e vaza. Ele entrou meio conversando com o espírito, cantando uma musiquinha. Vem. Tudo isso foi na hora. Claro, foi eu tava ali no camarim, ele saiu e foi loucura. E os caras se divertiram muito e tal, e não sei o que, adoraram, riram demais e tal. Pronto. Aí ia gravar o segundo programa. O Igor se trocou pra ir embora com o carro da Band. Então ele ficou embora e como ele morava mais ou menos próximo do Pateta, os dois estavam esperando o carro da Band. Só que, tava demorando o carro foi levar alguém até o carro voltar, enfim, eles estavam no estacionamento da Band esperando o carro pra ir embora. Nisso, o Morgado, a gente ia gravar o segundo programa. O Morgado tinha um show no interior. O Morgado falou, mano, eu preciso que comece a gravar 4 horas da tarde. A produtora, não, vai dar certo, não sei o que, era tipo 2, 3 horas, sei lá. Nada, e atraso pra não sei o que. Ele falou, se não começar 4h30, eu vou embora, eu tenho um show. 4h30, 15:05, não começou. Ele falou, preciso ir embora. E o Morgado foi embora. Aí a produtora entrou no camarim e disse, preciso de mais um personagem. Porque a gente tem que cumprir, vai estar tudo certinho pra ser um personagem. Bruninha. Eu já tava de Ronaldo, eu tinha feito o Casagrande, ou seja, meus 2 já estavam. Eu não tinha mais o que fazer. Aí todo mundo, tô com 2, Aí falou, o Igor tá esperando o carro até agora, tá mó tempo. Ele tava esperando o carro ainda. Tava esperando o carro, mano. Tava esperando o carro. Aí ele e o Pateta,
E os dois moravam, enfim, o carro ia levar no caminho. Pateta é bom, hein? Pateta é muito bom. E aí ele foi lá, pegou... será que não tem um personagem? Ele chegou e falou, você tem algum personagem? Ele fez uma cara, tipo, não tem personagem. Aí ele falou zoando. Só se eu fizer um boneco de ventríloco. Aí ela, o desespero da produtora. Ótimo, vamos fazer! Qual que é o nome? Mano, eu acho que Josias foi a primeira merda que apareceu na cabeça dele. Josias. Ótimo, ótimo. Aí ela falou assim, uma boneco de ventríloco não tem um ventríloco? Aí eu peguei e falei assim, ele pode ser um boneco wireless. Um boneco de ventríloco wireless. Não precisa. Aí só que ele falou, o Pateta tá comigo, ele pode ser. Aí chamaram o Pateta. Você quer ser o ventríloco, não sei o que, do boneco de ventríloco? O Pateta que topa qualquer coisa. Falou, eu sou. Qual que é o nome do seu personagem? Aí o Igor. Marcelo. Os primeiros nomes que apareciam. Qual que é o figurino? Não tinha um figurino. Então fizeram um figurino parecido. Se você ver o primeiro boneco Josias e comparar com os demais, o figurino não tem nada a ver. A peruca, a suspensão, porque não existia esse personagem. E aí precisamos fazer o quê? A receita, porque o Masterchef tinha que ter uma receita. Aí o que a gente tem? Pô, tem que ter uma coisa que a gente tem. Aí eu falei uma merda. Eu falei, faz um brigadeiro de colher. Que aí você faz um brigadeiro e joga um monte de colher lá e vai falando merda. E ele não tinha voz do personagem, ele não tinha nada. Só que o Igor é muito foda. E quando os apresentadores, os caras lá, o Bola, o Bolinha e o Diego, tem a relação, eles já esperam. Então, ó, o Tortorelli vai entrar de Casa Grande, já sabe que eu vou entrar. E eles não tinham o Igor, porque ele não estava. Não tinha. Só que eles tinham adorado o Igor de Índio. Quando ele me entra vestido de boneco, falando com aquela voz. Cara, aquilo foi uma surpresa. Todo mundo começou a rachar o bico. E foi uma surpresa. E ele foi brincando, aquele negócio de jogar voz, de vou matar sua família, não sei o quê. E foi do caralho. E quando ele saiu, o Bolinha me liga pro Emílio e fala: Emílio! Mano, maravilhoso, vocês precisam contratar esse cara. Aí eu acho que o Emílio mandou ligar pra você. Não, mas ele ligou. Ele saiu de lá assim que a galera falou, cara, ele precisa. E aí o que aconteceu? Resumindo a história, o boneco Josias nasceu num se vira aí que em 5 minutos. Última hora. Nome, figurino, então, que mas vai a história falar. teve duas coisas, porque o Rogério Morgado, isso a gente conversou, a gente fez uma reunião, eu, o Rogério e o Emílio lá na Jovem Pan. Porque o Rogério, a gente trouxe pro Master Trash e a gente precisava trazer mais pessoas. O Carioca tava no núcleo só do Batena, do Bolsonaro e tal. E aí eu meio que batia no pé, falei, a gente tem que ter mais um e tal. Então a gente trouxe o Gordão. O Gordão lá, a gente meio que acertou com o Rogério. Tava os três juntos, né? Pra conversar, acertou. No caso do Josias, lá do Igor, eu conversei com o Emílio, falei, Emílio, isso é viral. Mas foi tipo, acho que 1 ou 2 semanas que os vídeos meio que viralizaram. Foi muito rápido. Falei, os caras estão viralizando. Bom. Que nem o Zé Pequeno, o consumidor, que meio estourava, bombava em corte dentro do WhatsApp. Ele começou a virar, a gente tem que botar pra dentro. E eu me lembro que a gente conversou, colocamos foi engraçado isso, porque ele depois foi no Pânico. Aí o Emílio, você tá, então contratado no Pânico, tá? E acho que ele falou alguma coisa assim, o homem me ligou lá, o homem que ligou fui eu. Falei assim, o homem me ligou, tá com salário, tudo certinho e tal. E acho que ele nunca tinha visto um salário, não foi nenhum grande salário e tal, inicialmente. Mas esse negócio do Pânico é engraçado, porque é uma fábrica meio de horrores, né? Porque eu me lembro que uma vez veio o Igor, ele trazia uns personagens autorais, fazia o Duendão Maravilha, ele ficava estourando. Duendão Maravilha. E tinha um outro que ele fez ele tava com uma vestido de bailarina cor-de-rosa, cara. Puta, quase esquisito. E isso ele elaborou na casa dele. Agora, aquilo que foi no papum é o que viralizou. É o que virou. Então, tem essas coisas, fala. E semana passada eu até fiz aqui, a gente jogou 1-2 aqui, tipo aquela coisa lá que o jogador de futebol fala, né? Quem é melhor, Romário ou Bebeto? Eu, Romário. Aí eu fiz um com humorista, falei, para não comprometer o Eros, nem ele, eu fiz. E eu, na verdade, como sugeriu o Igor Guimarães e Establish, eu falei, eu fico com o Establish pela a formatação que ele tem, aquela coisa de ator que ele formata, ele incorpora e, sei lá, aquele universo Monty Python que ele faz, meio nonsense e tal. Mas o Igor é muito promissor, porque ele tem um carisma e ele faz um humor dele. Não tem como imitar isso, né? Não, é o mundo do Igor. Isso daí se tem uma coisa que o Igor tem, é originalidade. Então eu gosto muito.
Eu gosto disso também. Então, eu acho que é isso. É importante falar essa origem do boneco Josias, porque os caras acham que, chega lá, eu vou chegar lá no Pânico. O Pânico é assim, cara, o Pânico não tem essa. Não dá pra você falar, eu criei, vai ser do caralho. O universo, naquele dia, o universo conspirou pra aquilo acontecesse no momento certo, na hora certa, com o cara certo. O carro não chega. Mano, ou seja...